Fala rapaziada, beleza, né? Vamos aqui falar da Copa do Brasil, meu amigo. Já foi definido hoje o sorteio das oitavas de final, então vamos falar um pouquinho desse sorteio, do que eu achei dos confrontos, então vamos lá, né? Vamos primeiro falar do confronto, acho que um dos mais badalados dessas oitavas, que é Flamengo e Atlético Mineiro, né? O Flamengo, que vem em grande fase, inclusive o Atlético fizeram a final do ano passado. O Flamengo não decide em casa, quem decide em casa é o Galo. Acho que isso pode ser um fator determinante para saber de fato quem vai se classificar ou não. Mas apesar disso, o favoritismo para mim é do Flamengo. O Atlético ainda não engrenou muito na temporada. Acredito que o favoritismo para mim seja do Flamengo. Vale ressaltar, os confrontos vão ser dia 30/7, a partir do dia 30/7, basicamente final do mês que vem, final do mês de julho. Após o Super Mundial, vai voltar no final do mês de julho, sem ser esse mês de junho, agora o outro, e também iniciozinho de agosto. Então tem muita coisa para rolar aí ainda, para depois a gente saber como é que as equipes vão estar até lá. Vamos lá para o próximo confronto, é Bahia e Retrô. Vamos lá, o Bahia e Retrô, para mim, acho que o Bahia é amplo favorito, não preciso nem me alongar muito aqui. O Retrô decide em casa, mas para mim, o Bahia é amplo favorito nesse confronto. E pra mim, se o Bahia não se classificar, pra mim seria um vexame. Vamos falar de Vasco e CSA, né? Meu Vascão, dá pra ver aqui pelo fundo que a gente é Vascão aqui, né? Mas a gente fala de todos os times aqui. E cara, vamos lá. O Vasco poderia ter pegado um adversário mais difícil? Poderia ter pegado um próprio Flamengo, um próprio Galo. Poderia ter pegado qualquer outra equipe se não fosse o CSCRB. E o Retrô seria um adversário difícil pro Vasco. O CSA é difícil, eliminou o Grêmio não à toa. Mas o Vasco tem um fator que decide em casa e isso pode ajudar a equipe do Vasco, que apesar da má fase, eu acho que o Vasco tem a obrigação de passar. Não significa que o Vasco é amplo favorito, mas eu vou palpitar que o Vasco vai passar, acho que tem sim capacidade para passar. Outro confronto é Cruzeiro e CRB. Mesma coisa do jogo do Vasco. É um jogo difícil, é um jogo complicado e para mim o Cruzeiro, no caso, tem que passar. Não decide em casa, quem decide em casa é o CRB, mas mesmo assim, o Cruzeiro pra mim tem que passar e com facilidade, ao contrário do Vasco, que acho que vai passar com dificuldade. Também a gente pode falar de São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo, pra mim, na minha opinião, deu sorte, né? Vai decidir, na verdade não vai decidir em casa, quem vai decidir em casa vai ser o Atlético Paranaense, né? Mas mesmo assim, isso pode ajudar o CAP? Pode, um eventual bom resultado lá, jogando no Morumbi, né? Pra mim o São Paulo ainda é amplo favorito, porque o São Paulo, apesar dos pesares, tá fazendo uma temporada interessante até o momento. E o Atlético Paranaense também não vem tão bem assim na Série B, claro, tá lá perto ali, tá mais perto de se classificar pra Série A do que, obviamente, pra a parte de baixo da tabela, mas acredito ainda que o São Paulo, pra mim, é favorito do confronto. A gente também tem Internacional e Fluminense, um baita confronto pra mim, que hoje é difícil, né? O Flu decide em casa e isso me tendencia muito a apostar que o Fluminense vai se classificar pra cima do Internacional. O Fluminense teve esse confronto agora no Brasileirão e o Flu levou a melhor, né? Inclusive lá no Beira-Rio, né? Eu acho que o Fluminense vai se classificar. O Fluminense não tá com foco na Sul-Americana, apesar da Copa do Brasil essa rodada ser antes da rodada dos mata-matas, se não me engano, da Sul-Americana. Então eu acho que pra mim o Fluminense não é favorito, mas eu acho que o Fluminense tem uma tendência maior a ganhar do Inter do que o Inter ganhar do Fluminense. O Inter, apesar de um bom início de ano, vem agora num momento conturbado. Acho que isso pode ser um fator interessante pro Inter acabar não indo tão bem e o Fluminense se classificar. Vamos falar do outro confronto, que é Botafogo e Bragantino. Cara, o Bragantino decide em casa, né? Acho que isso não é tanto mérito assim pro Bragantino, porque o Bragantino não é uma equipe tão forte dentro de casa, né? Aquela equipe que você olha e fala, caraca, em casa, assim, ganhar do Bragantino em casa é difícil. Eu também não acho que o Bragantino seja essa equipe, mas acho que o Botafogo tem que abrir o olho, porque o Bragantino vem jogando bem, tá ali brigando na liderança do Brasileirão, e não é à toa, a gente sabe disso. Então é uma equipe que vem jogando direitinho, mas acredito ainda assim na classificação do Botafogo. E depois a gente tem a partida, o jogo dessas oitavas. Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras decide em casa, o clássico derby paulista, que a gente estava torcendo para ter algum... Só tem jogo bom aqui, né? Claro, tirando um Cruzeiro ali, outras equipes, só tem jogo bom.
como eu tava dizendo, só tem jogo bom, né? Teve um corte aí, peço desculpa, mas só tem jogo bom, né? E o Palmeiras e Corinthians é mais um desses jogos, né? Junto ali de Atlético e Flamengo, Fluminense Internacional. É mais um bom jogo aí que a gente tem, como também Botafogo e Bragantino. Pra mim, Palmeiras e Corinthians é um jogo bem difícil, mas o Palmeiras decidir em casa é bem interessante. E a fase que o Palmeiras vem é muito melhor que o Corinthians, não só dentro de campo, mas também fora dela, já que o Corinthians está uma crise danada, aquele bagulho do Augusto Melo, deu polícia. Isso sim, claro, impacta nos jogadores, impacta ali dentro do ambiente em si, que é basicamente ali um clima ruim durante a semana. O Dorival ainda também não encaixou muito bem no Corinthians, as vitórias que veio ainda é aquela vitória, mas não é aquele futebol assim, não é uma vitória assim com o Corinthians, amassou e é isso aí, mereceu ganhar pra caramba. Não acho que não é isso. E o Palmeiras decidir em casa também é um fator interessante. O Palmeiras é bem em Copas, mas o clássico é clássico, meu amigo. Então pode acontecer muita coisa também aí. Apesar disso, eu sou fechado com o Abel Ferreira e os cria do Palmeiras. Que, claro, tem muita bola, tem muita água pra rolar ainda, né? Vocês vão ver como é que o Palmeiras vai voltar desse Super Mundial, que pode atrapalhar muita gente aí também, como é o caso do Botafogo, como é o caso do Fluminense e como é o caso do Flamengo. Tem que ver como é que essas equipes vão voltar do Super Mundial. O primeiro, inclusive, o jogo de ida é mais ou menos uns 15 dias depois que acaba esse tempo de descanso. Claro, né? Os times como Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense pode ser que voltam antes dali do período totalmente de descanso das equipes, né? Porque não sei se vão até a final ou não. Mesmo assim, acho que eu iria de Palmeiras, né? Então meus palpites ficariam Flamengo, Bahia, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Internacional, São Paulo e também o Palmeiras. Esses seriam meus 8 classificados para as quartas de finais da Copa do Brasil. É muita água para rolar. Eu realmente não sei quem vai se classificar. Mas vamos lá. Agora eu vou fazer uma dinâmica aqui para vocês também depois que quiserem comentar qual que é o jogo mais difícil e qual que é o jogo assim que mais fácil, ali que tem um favorito fácil assim, e o jogo que é mais difícil, né? Para mim o jogo que tem um favorito fácil é Bahia e Retrô, apesar do Bahia decidir fora de casa. Para mim o Bahia é muito amplo favorito, né? Vem em boa fase também, como também Cruzeiro e CRB, acho que são dois ali jogos no mesmo nível assim dessa disparidade, mas acho que entre Bahia e Retrô tem uma maior disparidade do que entre Cruzeiro e CRB, porque o CRB ainda é uma equipe chata, eliminou o Santos, Fortaleza também, e o Retrô também tem que ficar de olho, porque eliminou o Fortaleza. E pra mim os confrontos mais disputados são Flamengo e Atlético, apesar da disparidade hoje entre Atlético Mineiro e Flamengo, pela má fase do Atlético, mas pra mim ainda acho que Corinthians e Palmeiras pra mim é o confronto mais disputado, porque é clássico, entende? Pra mim acho que isso pesa bastante na decisão, mas é isso, galera, esses são os meus palpites para a Copa do Brasil. Também amanhã no canal vai sair eu falando de cada jogo isoladinho num vídeo curto, se quiser ver também. A gente posta notícias diárias do futebol, tem notícia do Botafogo, do Vasco hoje que eu postei lá no vídeo, outras notícias, outros vídeos falando de Libertadores, falando de Sul-Americana. Entra aqui no canal que você vai conferir aí a minha opinião sobre futebol e também informação. A gente, além de trazer opinião, a gente traz informação. Então é isso, se quiser apoiar o canal, se inscrever e deixar o like aí, qualquer forma de apoio é sempre bem-vinda. Então é isso. Obrigado por assistir até o final. É isso. Valeu!